Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Vamos falar hoje sobre o imperialismo na África. Vamos lá? Primeiro, vamos tentar definir o que é imperialismo. O imperialismo consiste no domínio sobre outros países, né? Pode ser um domínio econômico, um domínio político. Algumas das características que vão fazer parte desse imperialismo é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É aquela visão de que a minha etnia, que a minha cultura é superior, é mais racional, é mais bela, enquanto outras culturas são inferiores, são bárbaras, são cruéis, são equivocadas. Então, havia entre os europeus esse etnocentrismo, né? A visão de que a cultura europeia era mais avançada, era mais civilizada. Temos também a questão do racismo, muito forte nesse período aí do imperialismo, né? Visto que essas nações imperialistas eram predominantemente brancas, e muitos desses países, dessas regiões que serão dominadas, são compostas por população muitas vezes negra, então há um racismo muito grande. E também tem a questão do darwinismo social. O que foi o darwinismo social? O darwinismo social foi uma distorção. Pegaram as ideias do Charles Darwin, que eram ideias que estavam no campo da biologia, e tentaram transferir para o campo da sociedade, dizendo que haviam civilizações mais avançadas, mais aptas, coisa que o Charles Darwin nunca disse. O que o Charles Darwin disse foi que, a depender do ambiente biológico, ecológico, havia algumas espécies mais adaptadas. Então, distorceram essas ideias e trouxeram para o campo social. Tem também uma característica muito forte do pensamento positivista, né? A visão de progresso, a visão cientificista. E uma outra característica é a busca pelo lucro, né? A busca pelo lucro aí muito intensa. Não que a busca pelo lucro em si seja uma coisa ruim, mas é uma busca exacerbada, muitas vezes desrespeitando culturas e sociedades. O período anterior ao imperialismo na África. O processo de exploração na África teve início no século XV. Devido à escassez de produtos agrícolas, dentre outros recursos, os europeus começam a dominar o continente africano. A primeira forma de colonização na África se deu no intuito de obter lucros por parte dos europeus, contudo de forma, entre aspas, pacífica. Então, há nesse contexto aí uma relação de troca comercial. É bom lembrar que no século XVI, alguns países europeus vão até o continente africano trazer muitos africanos como cativos, como escravos aqui para o continente americano. Por volta de 1830, missionários religiosos iniciaram a partilha da África em áreas de influência das mais diversas dominações cristãs. Então, há uma busca pela hegemonia religiosa, ou seja, pelo controle. E aí os reinos africanos eles são fragmentados e dissolvidos pela dominação europeia. Temos aqui a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Ela ocorreu entre 1884 e 1885, com a participação de nações do Ocidente. Essa reunião, ela tomou algumas decisões que a gente vai ver no próximo slide, aí alguns termos, algumas coisas ficaram determinadas. Foi destacada aqui a necessidade de recursos para a indústria. É importante salientar que estamos aqui no contexto de segunda revolução industrial, né? A gente já viu isso em aulas passadas, e vai ocorrer a divisão da África. E, lógico, vai haver uma resistência por parte dos africanos, né? Os africanos não aceitarão essa dominação de forma passiva. Aqui a ata geral da Conferência de Berlim. Essa conferência assegurou os seguintes pontos: livre navegação e o livre comércio sobre os principais rios africanos que desaguam no Oceano Atlântico, regulamentações das novas ocupações do território africano, sobretudo na costa ocidental do continente, liberdade religiosa e a proteção aos missionários e a extinção do comércio negro. Esses são alguns pontos destacados na Conferência de Berlim. E aqui temos a partilha da África, né? Essa partilha que ignorava muitas questões, ignorava culturas, ignorava etnias, vai agravar mais ainda alguns conflitos, porque é uma partilha feita a partir dos dominadores, ignorando especificidades locais. Ok, pessoal? É isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.